Hoje vamos começar a falar da virtude da prudência. A virtude da prudência, né, diz o dicionário, é a característica daquele que se comporta de forma a evitar perigos ou atitudes que venham a ter consequências ruins, né? Um sinônimo de prudência pode ser precaução ou sensatez, né, ou ponderação. Se a gente quiser uma definição mais prática, né, então nós podemos olhar na figura que está à esquerda, né, o semáforo com as três cores, vermelho, amarelo e verde, para lembrar a gente que é nessa ordem que a gente deve, em primeiro lugar, parar para pensar e depois agirmos, né? Quando a gente age sem pensar, provavelmente esquecemos da prudência. E a gente tem, para ilustrar essa virtude, assim como nós fizemos com todas as outras que a gente já trabalhou, uma sequência de frases. A primeira delas é do Lao Tzu, né, da antiguidade chinesa aí, e que diz assim: não há culpa maior do que entregar-se às vontades. Não há mal maior do que aquele de não saber contentar-se. E não há dano maior do que nutrir o desejo de conquista. Lembrando a gente aí, então, em três enunciados complementares, justamente essa questão de que dar espaço para os impulsos, né, sem a gente avaliá-los, né, pode acabar levando a gente para um caminho não desejado, né, que ele chama aí de culpa maior. Complementando, temos uma frase aqui de autor desconhecido, mas que complementa bem essa questão do Lao Tzu, que diz assim: a nobreza não está em simplesmente não cometer atos terríveis, né? A gente pode achar que o fato de não incorrer nessas atitudes por impulso pode ser suficiente para a gente se dizer prudente. Mas a frase nos lembra que qualquer pessoa incapaz pode fazer isso. Uma pessoa que não tenha capacidade de agir por alguma razão. E a frase nos lembra então que a nobreza está em ter a capacidade de cometer esses atos terríveis ou equivocados e mesmo assim não fazer. Isto é, a gente ter, né, o nosso autocontrole para não cair. E isso costuma ser bastante difícil, muitas vezes, para muita gente. Por quê? Como nos lembra esse provérbio judaico, geralmente essas situações, né, que representam de alguma forma um perigo, que podem ter resultados equivocados, têm entradas largas. Isto é fácil começar, mas tem saídas estreitas. Isto é difícil a gente sair, né, quando a gente entra num processo desses, né? Por isso a importância da virtude da prudência. O Milton Friedman nos lembra que a mesma força, né, que a gente usa para fazer o bem é a mesma que também pode causar dano. É por isso que a gente precisa sempre avaliar antes de agir. O Newton Bonner nos lembra que às vezes a gente cai nesse tipo de atitudes e depois nos alegamos que foi em função da pressa que a gente estava para agir, né? E ele nos lembra que a pressa passa, mas se a gente se equivocar, o equívoco fica.
voltando ao Lao Tzu, então temos esse conselho, né, que a gente deve reagir inteligentemente, mesmo diante de um tratamento não inteligente. E o Zig Ziglar complementa essa questão, instruindo a gente para a gente se questionar a nós mesmos antes de agir, né? Nos questionarmos assim: será que a minha atitude vale a pena ser imitada? Isto é, aquilo que eu estou pensando faz sentido que outras pessoas ajam do mesmo jeito? Essa é uma forma bastante simples, né, da gente perceber se aquilo que a gente está avaliando se devemos fazer ou não é aceitável ou se trata de um equívoco. E o Martin Luther King nos lembra, né, que a verdadeira medida de um homem, né, a gente saber se a pessoa é realmente de valor ou não, não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, em momentos tranquilos ou agradáveis, mas em como esta pessoa se mantém em tempos de controvérsia e desafio, né? Como que a gente se comporta nos momentos de dificuldade, de adversidade. Outra dica do filósofo inglês John Mill, né, diz que a gente deve sempre explorar várias versões, né, de uma mesma questão. Diz ele que aquele que sabe apenas a sua versão de um caso sabe muito pouco. Isto é, a gente não deve, na medida do possível, se limitar apenas a basear na nossa avaliação. A gente pode perfeitamente, antes de tomar uma atitude, ouvir os outros e verificar se a visão deles do processo é a mesma ou não. Todos que estamos aqui fazemos isso toda semana na roda de partilha, né? Ouvimos a versão dos outros. O escritor indiano Idris Shah complementa essa questão, alertando a gente de que esse processo tem que ser gradual. Diz ele: a compreensão deve vir aos poucos. Caso contrário, pode se tornar insuportável. A gente aprender rápido demais pode causar problemas mentais sérios. Outra questão que é importante na hora de avaliar atitudes é como que a gente raciocina para avaliar, né? Aqui nós temos um outro provérbio que diz assim: por exemplo, não é uma prova. Quer dizer isso. Muitas vezes a gente, na hora de tomar uma decisão, uma atitude, vai buscar um exemplo. E aí diz: não, eu vou fazer igual àquele. Só que um exemplo não representa uma prova, uma demonstração de que esse realmente seja o caminho. Porque é apenas um exemplo, né? Cada atitude, cada ação pode ser desenvolvida de inúmeros, né? Então, a gente ter um exemplo é insuficiente. Outra forma de ilustrar o mesmo conceito está nessa frase aqui do filósofo austríaco Karl Popper, que fala numa linguagem um pouco mais poética, mas significa a mesma coisa. Diz ele: não importa quantos cisnes brancos você veja ao longo da vida, isso nunca lhe dará certeza de que os cisnes negros não existem. São inúmeros exemplos, mas nenhum deles prova a inexistência dos demais tipos de cisnes.
Temos aqui uma frase do Confúcio, né, para a gente ir caminhando aqui para o final do bloco, que nos lembra que o homem superior, aquele mais evoluído, né, na linguagem dele, quando repousa em segurança, não esquece que o perigo pode vir. Quando está em estado de segurança, não esquece da possibilidade de ruína. Quando tudo estiver em ordem, não se esquece de que a desordem pode vir. Portanto, sua pessoa não está em perigo, e seus estados e todos os seus clãs são preservados. A linguagem da época do Império Chinês, né? Por isso ele usa essa linguagem, mas ele está nos alertando, né, que se a gente tiver maturidade aí, ou evolução, tiver adotado, realmente incorporado a virtude da prudência, então mesmo nos momentos que a gente está em estado de segurança, quando está tudo em ordem, a gente não deve se esquecer de que a situação oposta pode vir a acontecer e a gente precisa estar preparado para isso.